Então, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora, dependendo da hora que você esteja assistindo aí. Começando aí mais uma semana, né? Semana número 10, onde a gente vai ter as aulas de número 31, 32 e 33. Vejam só, essa semana a gente começa aí, hoje, né? A gente começa a parte de geometria espacial, que é justamente a parte de vistas e perspectivas. Beleza? Detalhe. Coloquei no Classroom de vocês, certo? Então, quem está aí no Classroom já viu. Eu coloquei o material de apoio e coloquei a atividade. Que o que fazer nessa atividade eu não expliquei no Classroom, mas vou explicar aqui na aula de vocês, tá? Para ninguém estar imaginando coisa diferente para a atividade dessa semana. Então, vejam só. Nos materiais de apoio, preste atenção, isso é importantíssimo. Nos materiais de apoio, eu coloquei 6 arquivos, 6. Vistas e perspectivas 1, vistas e perspectivas 2, vistas ortogonais exercícios 1, vistas ortogonais exercícios 2, ficha 1 material completo e ficha 1 material sobre perspectivas. Então, vocês estão vendo aí que tem esses 6 arquivos. Esses 6 arquivos, e aí se liga, esses 6 arquivos eu vou usar eles por algumas semanas, tá? Então, muitas semanas que vão ter, não vão ter mais material de apoio, porque esse material de apoio que vocês estão vendo aí vai servir para algumas semanas, não só para a semana 10. Tá massa? Então, material de apoio aí para algumas semanas que vão se passar. Beleza? Tranquilos? Então, vamos lá. Então, vocês estão vendo aí na telinha de vocês, uma telinha dos materiais, né? Que é esse material sobre perspectivas, tá? Essa é a ficha 1, material completo de perspectivas. Vou passar um pouquinho por ela, vamos comentar um pouquinho sobre ela e a gente vai caminhando. Então, vê só. O que danado a gente vai trabalhar aí, gente, nessa parte de geometria espacial. Então, veja. Não é a geometria espacial do colégio. Na verdade, não tem nada a ver com a geometria espacial do colégio. Então, o que a gente vai trabalhar aqui em geometria espacial é... Vamos começar bem devagarinho mesmo, porque eu estou chamando a atenção disso, porque se você for querer fazer tudo de uma vez, você vai embolar tudinho. Essa parte de geometria espacial é uma parte que exige mais atenção, é uma parte que exige mais concentração, é uma parte mais difícil, sim. Por que é mais difícil do que da primeira unidade? Porque a primeira unidade você assistia o vídeo e reproduzia. Agora você vai ter que pensar um bocadinho. Algumas construções você tem que olhar, analisar e tudo mais. Tá? Então tem que estar muito atento a isso. Então preste atenção. O que é que a gente vai aprender nessa primeira semana, na segunda semana? 2 semanas. Hoje e próxima quarta, ao vivo na próxima quarta. Estou ansioso, acho que vocês também, né? Estão bem felizes e ansiosos para esse momento presencial. E espero que seja bem massa mesmo. Ó, então, vê só. Essa parte que a gente vai começar hoje é bem devagarinho. É a introdução. Hoje você não vai fazer construção, você vai analisar junto comigo essa parte inicial de perspectivas. E juntamente com a parte de vistas. Perspectivas e vistas. E aí, já que eu estou falando de perspectivas e vistas, qual é a diferença entre perspectiva e uma vista? Preste atenção. Então, coloquei aqui, ó. A perspectiva, gente, nada mais é do que perspectiva, nada mais é do que uma representação gráfica dos objetos de maneira que parece com os nossos olhos. Então, a perspectiva é pegar uma figura tridimensional, vai pegar uma figura 3D e vai colocar ela num papel de maneira que seja mais agradável aos nossos olhos. Então, tipo, se eu olho para uma garrafa aqui de água, certo? Você está vendo uma garrafa de água? Quando eu for desenhar essa garrafa de água, obviamente ela vai deformar. Óbvio que ela vai deformar. Por quê? Porque se eu estou com um objeto 3D e vou colocar num papel em 2D, ele deforma. E aí, essa deformação, a gente precisa tentar diminuir o máximo possível.
Quanto menos você deformar um objeto 3D ao se colocar no papel, melhor vai ser para quem está enxergando. Então, a ideia de você colocar uma perspectiva é essa. Então, de novo, qual é a ideia da perspectiva? Fazer um desenho tridimensional, pegar um objeto e colocar num papel, de maneira que fique mais agradável aos nossos olhos. Tá? Então, perspectiva, a princípio eu queria que vocês se ligassem nisso. É uma maneira de você pegar um desenho e colocar. Só que perspectiva, gente, é o assunto que a gente vai aprofundar daqui a 3 semanas. Certo? Daqui a 3 semanas é que a gente vai estar dando uma aprofundada aí nessa parte de perspectiva. Mas você precisa entender o que é perspectiva para agora entender o que é uma vista e vamos explorar então o que é uma vista. Fala, Afonso. Ô, professor, os pontos de fuga é vista ou é perspectiva? É uma perspectiva. Uma perspectiva. Porque quando você vai fazer um desenho de ponto de fuga, você está fazendo um desenho tridimensional. Você está colocando no papel uma paisagem, um objeto, enfim, uma figura 3D no papel. Tudo que é 3D e você coloca no papel é uma perspectiva. Né? É uma perspectiva. Tá? Aí tem um pouquinho dessa fichinha, né? Como eu disse, a fichinha que vamos dar por outras semanas, falando que a perspectiva vem do latim perspicere, sei lá como é que pronuncia, que significa ver através de, que é uma colocação gráfica, uma representação gráfica, certo? De como os objetos aparecem na nossa visão, em 3 dimensões. Aí você tenta colocar num papel, né? Tenta colocar num papel a situação 3D. Existem vários tipos de perspectiva, que a gente vai discutir um pouco mais quando chegar na parte de perspectiva, que é daqui a 3 semanas, tá? Beleza? E aí vamos vir para cá, para essa parte de vistas e perspectivas, tá? Esses materiais, como eu coloco para vocês, já falei isso em outras aulas, esses arquivos que eu coloco aí para vocês, são arquivos completos, tá, gente? São arquivos para quem quer aprofundar até um nível muito alto. Então, você quer aprofundar, tem material aí para aprofundar. Aprofundem até onde vocês quiserem. Se, Clebinho, não quero aprofundar, eu quero fazer o basicão ali do primeiro período e tal, o que é que eu faço? Faz o que eu estou dizendo, também não tem problema nenhum. Vocês sabem que eu já venho falando para vocês, quem quiser aprofundar e quem quiser ficar naquele nível básico aí também, tá? Você decide. Então, vamos lá. Qual seria a introdução das projeções ortogonais e o que é que seria a vista? A diferença entre vista e perspectiva é mais ou menos o seguinte. Vou pegar aqui a garrafa, ela está um pouquinho molhada. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui a garrafa, beleza? Estão vendo a garrafa. O que vocês estão vendo aí, certo? O que vocês estão vendo é uma perspectiva. Vocês estão vendo aí, vocês estão tendo a noção que é um 3D. Beleza? Vocês estão vendo essa perspectiva. Agora, se eu pegar essa garrafa e pedir para vocês olharem só isso aqui, claro que vocês sabem que é uma garrafa, porque eu já mostrei. Mas se eu tivesse colocado só isso aqui, o que é que vocês estão vendo aí? Qual é a figura que vocês estão vendo? Qual é a imagem que vocês estão vendo aí? Quem me diz o que é que vocês estão vendo? Estão vendo um círculo, beleza, perfeito, Ryan. Então, vocês estão vendo um círculo. Isso que vocês viram, que é o círculo, é justamente, pessoal, é justamente a vista. Então, a vista é justamente isso. A vista, ela é bidimensional. A vista, ela é 2D. Enquanto que a perspectiva, ela é 3D. Beleza? Então, a diferença entre vista e perspectiva é justamente essa. Então, saí um pouquinho porque eu estava... Pingou água aqui, eu fui passando. Então, vista e perspectiva é isso. Quando eu coloquei aí para vocês a garrafa, você viu uma perspectiva. Você viu uma figura tridimensional. Quando eu coloquei assim e vocês viram um círculo, isso que vocês estão vendo são as vistas. E o que eu quero hoje, o objetivo de hoje, é que a gente consiga entender as vistas ortogonais.
Veja o que eu estou dizendo. O objetivo da aula de hoje é entender, reconhecer. Não é construir ainda. A construção vai ser na outra semana. Por isso que eu digo, é um processo lento. Essa parte das vistas é devagarinho. Se você perder também o comecinho, aí, ó, aí fica tudo muito ruim. Então, a aula de hoje é reconhecer vistas. A Rayane já reconheceu. Coloquei assim, isso aqui é um círculo. Se alguém não visualizou um círculo aí, por favor, me diga. Então, peça, perspectiva tridimensional. Vocês estão vendo aí. Claro que se vocês forem, por exemplo, tirar uma foto e desenhar, vocês estão vendo uma coisa bidimensional. Mas isso é uma perspectiva. Vocês estão vendo uma garrafa. Quando eu coloco assim, isso aqui é a vista inferior da garrafa. Beleza? Perspectiva é a peça. Vista é o que você enxerga por um ângulo só. Por um ângulo. Então, se eu olho assim, diga assim, ó, gente, a vista inferior dessa garrafa, ela é um círculo. Isso é uma vista. Tá? Se eu pegar, por exemplo, esse objeto daqui. Vocês estão vendo aí uma vista, uma perspectiva. Vista. Uma vista. Só com essa vista, daria para você dizer que objeto é esse? Parece um apagador. Um apagador, né? Beleza? Então, será que só com a vista a gente conseguiria dizer que é um apagador? Isso seria uma vista de um apagador, sim. Então, parece um apagador aí de quadro branco, né? Um apagador. Mas pode ser outro objeto também, né? Nesse caso, não é um apagador, é um porta-guardanapo. E aí a gente percebe que pela vista, a gente não tem como afirmar necessariamente que figura é essa. Mas a gente tem como imaginar, como a Afonso colocou aí. Olhando para isso, eu posso imaginar que isso aqui seria um apagador. Não sei se alguém pensou, mas um porta-guardanapo. Certo? Mas as vistas, a vista da figura, uma vista só, não garante. Agora, se eu disser assim, olhe para isso aqui. Você está vendo essa vista? Olhe por esse lado. Quando eu botasse para você olhar por esse lado, você já ia concluir que não é um apagador. Quando eu disse, olhe por aqui, pronto, você matou que não é um apagador, mataria que é um porta-guardanapo. Uma vista só de uma figura, você começa a criar possibilidades. Quando você coloca uma outra vista, talvez comece a ter uma ideia melhor. E se eu colocar a terceira vista, você pode concluir qual é a peça. Então, vocês estão vendo que com 3 vistas, eu consigo concluir qual é a peça que eu tenho. Estão me entendendo, gente? Então, a gente precisa ter algumas vistas de uma figura. A gente vai perceber também que a gente vai se ligar hoje que vão ser 3 vistas que eu preciso que vocês reconheçam. Mas as vistas não são de qualquer ângulo. Porque, obviamente, se eu pegar essa peça, se eu botar assim, vocês estão vendo por um ângulo, eu estou vendo por outro. Se tivesse alguém aqui do meu lado, ia ver por outro ângulo, certo? Então, eu poderia ter vários ângulos aí diferentes para a gente estar enxergando a mesma peça. Vocês estão me entendendo, gente? Sim. Qual a ideia? Então, são coisas que a gente vai ter, como eu disse, eu quero ir bem devagarinho com vocês para que ninguém, certo, se perca. Ninguém se perca nisso. Eu preciso e vou bem devagarinho. Beleza? Para a gente entender bem direitinho isso. Massa? Ficou clara aí a ideia dessas vistas? Bom, agora, não é bagunçado. Não é, eu quero olhar por cima, eu quero olhar por trás, eu quero olhar pela frente, eu quero olhar pela esquerda, eu quero olhar pela direita. Não, tem um padrão. Tem um padrão. E aí vamos determinar aí, vamos organizar qual é o padrão. Vamos lá? Devagarinho, bem devagarinho, sem agonia nenhuma. Então, esse material é um material de introdução à teoria das projeções ortogonais. Ortogonal vem de quê, gente? Ortogonal vem de reto, de 90 graus. Então, quando a gente pensa numa projeção ortogonal, na verdade, a gente vai estar projetando reto. Porque é o seguinte, se eu olhar uma garrafa reto, como eu coloquei para vocês assim, retinho, vocês estão vendo um círculo. Porque eu estou tentando mostrar para vocês aqui uma projeção ortogonal.
Agora, se eu inclinar um pouquinho, vocês já deixam de ver um círculo. Vocês passam a ver uma elipse ou uma outra curva qualquer. Então, existem vários tipos de projeção. Projeção cônica, que é como o Afonso colocou aí no começo, que é um pouco que mexe com um pouco da perspectiva de ponto de fuga. Aí você pode gerar uma projeção cônica, certo? Você tem a projeção ortogonal, você tem a projeção oblíqua. A projeção que eu quero ensinar para vocês é a projeção cilíndrica ortogonal. Qual é a ideia da projeção cilíndrica ortogonal? Cilíndrica é porque é como se você fosse fazer a sombra, certo? De um objeto qualquer e você tivesse um canhão de luz assim cilíndrico infinito. Imagina um cilindro aí bem infinito, gigantesco, e você ligou e você vai projetar em algum lugar. Toda projeção, ela tem que ser em algum lugar. Se você, por exemplo, ligar um data show, um projetor, no meio do nada, você não vai ver nada. Você chega na rua e liga um projetor, você não vê nada. Não vê nada. Beleza? Mas se você pega um projetor e bota na parede, você consegue ver alguma coisa. Vocês estão me entendendo? E essa projeção reta é a ideia da projeção que a gente quer. Tá? Vamos lá, vamos devagarinho. Então, seguindo aí, vejam só. A gente está vendo aqui uma pecinha aí qualquer, que seria visto por alguns ângulos diferentes. Olha aqui nesse começo, deixa eu apontar aqui para vocês. Deixa eu ver se tem um laserzinho para apontar aqui. Estou com um laserzinho não, mas dá para vocês verem aqui, certo? Vou botar um lápisinho então fica melhor. Olha só, vocês estão vendo aqui, ó, uma peça que vocês tranquilamente sabem o que é que isso aqui é. E vocês estão vendo aqui, essas três figurinhas representam a mesma coisa. É o mesmo objeto. Concordam comigo? Só que você está vendo isso e isso, ó, tanto esse quanto esse e esse, isso aqui são perspectivas, certo? Perspectiva isométrica. E esse daqui é justamente uma vista. Vocês estão percebendo isso? Então, não estão. Então, por que Sim, professor. isso daqui é uma perspectiva e por que isso daqui é uma vista? Perspectiva porque você está vendo o objeto tridimensional. Isso daqui é uma vista porque você está vendo um objeto bidimensional. Vocês estão vendo pela própria estrutura aqui que vocês têm a mesma figura, tá? Mas tem que se ligar qual é a diferença de vista e perspectiva. Toda vista, ela vem, obviamente, de alguma perspectiva, óbvio. Qualquer vista que você pegar, ela vai vir de alguma perspectiva. Óbvio, óbvio, óbvio. Então, você está vendo a perspectiva aqui de um bondinho por um ângulo, por uma determinada angulação. Você está vendo aqui uma perspectiva do bondinho por outra angulação. E aqui você está vendo uma vista. Que é justamente a vista por esse ângulo. Imagine que você seja um bonequinho aqui. Você consegue enxergar por esse ângulo. Certo? Esse é o ângulo que você está enxergando essa vista. Está claro? Bom, olha para esse outro objeto. Ó. Isso daqui é uma perspectiva. Eita. Isso aqui é uma perspectiva. Perspectiva. Certo? E aqui o cara está olhando por esse ângulo. Então, o cara aqui está tendo uma vista. Certo? Mas, quando isso aqui na vista não está parecendo uma perspectiva, tá, porque essa vista aqui é uma vista oblíqua. A vista oblíqua eu estou só citando para vocês, eu não vou explorar ela, tá certo? Agora, já nessa outra aqui, ó, eu tenho uma vista ortogonal. Essas são as vistas que a gente quer. Por que essa vista é ortogonal? É como se a visão do cara, ela enxergasse como se fosse um canhão de luz infinito e o cara está olhando por esse ângulo. E aí o que o cara enxerga é justamente essa partezinha daqui, que é essa peça. Certo? Esse outro bonequinho está aqui olhando, enxergou por esse ângulo.
Beleza? Bom, então, como eu disse, a gente vai hoje treinar o que é o organizado das vistas, que é o sistema mongiano, e vai aprender a reconhecer vistas. Tem que reconhecer bem direitinho, bem devagarinho, porque quando for para a semana, a gente vai aprender a desenhar. A gente está reconhecendo, a gente vai desenhar. Beleza? Uma coisinha que eu acho bem legal é quando a gente chama isso de, essa palavrinha aqui, ó, fundamentos intuitivos. Por que eu gosto do intuitivo? Porque, querendo ou não, a intuição vai estar muito presente aí. Então, a gente precisa ter um bocado de intuição para entender direitinho como é que vai funcionar, certo? Todas essas vistas. Bom, continuando aí. Vamos lá seguir. Para a gente trabalhar com esses fundamentos geométricos, com essas vistas ortogonais, existe um método, certo? Existe um método que foi idealizado por um camarada chamado Gaspar Monge. Esse método, certo? Esse sistema que a gente vai utilizar é chamado de sistema mongeano. Mongeano. O que danado é o sistema mongeano? O sistema mongeano é um sistema que foi idealizado por Gaspar Monge, por isso que recebe esse nome mongeano, e é um sistema que vai organizar as vistas ortogonais. As vistas não vão ser colocadas de qualquer maneira. As vistas vão ser colocadas num padrão, chamado de padrão mongeano, sistema mongeano, tá? Que é um método que consiste em vistas ortogonais, vistas ortográficas, projeção cilíndrica. Entendam que cilíndrica é que ela vai reta. É diferente de uma perspectiva cônica. A cônica é um ponto que sai fazendo luz desse jeito. É tipo um projetor, é tipo uma lanterna. Mas o que a gente vai estudar é a cilíndrica, certo? Então, como eu disse, eu quero que vocês reconheçam para depois a gente aprender a fazer a construção. Olhando essa pedrinha daqui, e aí a gente já vai começar a introduzir um pouquinho o sistema mongiano, que é como isso se organiza, é o seguinte. Imagine que o olhar do carinha aqui, ó, esse olhar aqui do carinha, ele fosse, certo, um cilindro com um canhão de luz. Quando esse canhão de luz ele acende, ele faz uma sombra aqui atrás. Concorda comigo? Essa sombrinha aqui atrás é que é a projeção ortogonal. Projeção ortogonal. Só vamos focar na cilíndrica. Que é, na verdade, uma vista. Certo? Então, eu olhei por esse ângulo, quando eu olho por esse ângulo, quando eu imagino uma luz aqui, vejam que vai fazer uma sombra aqui atrás. E essa sombra é que vai ser a nossa vista. Olhando outro bonequinho aqui, ó, imagine que esse bonequinho fosse um canhão aí cilíndrico imenso, que vai ligar e vai gerar uma sombra aqui. Essa sombra é que é a vista. Beleza? Mas, obviamente, se você pega um objeto, você poderia ter várias vistas dele, né? Poderia olhar por cima, por trás, pela frente e tudo mais. E aí vem também até outra história, né? Mas, Kleber, qual é a frente, qual é a parte de trás? Por que está de frente para mim? Pode ser de trás para o outro, eu vou adivinhar? Não, não tem adivinhação, tem organização, tem padrão, tá? Então, continuando aí. Veja, a gente tem aqui algumas peças, e essas peças daqui, elas são perspectivas. Então, obviamente, se eu estou falando aí de uma peça, isso daqui são perspectivas. Perspectivas. Toda perspectiva deve ter um padrãozinho. O padrãozinho dessas perspectivas, dessas daqui para cá, é a perspectiva isométrica. Essas peças estão em perspectiva isométrica. O que é a perspectiva isométrica? É quando você pega uma peça e ela tem 3 eixos dessa forma. Um para cá e um vertical. Esses eixos, em relação à horizontal, eles formam um ângulo de 30 graus.
Clebinho, isso aí já é perspectiva? Mas eu não vou aprofundar isso agora. Estou só citando para vocês. Então, as peças que estão desse jeito, tendo uma inclinação de 30 para cá e de 30 para cá, seria isométrica. Tá? Se você for desenhar um cubo, por exemplo, assim, só um rabisco aqui, um paralelepípedo. Se for desenhar desse jeito, isso aqui está isométrica. Agora, se eu desenhasse assim, ó, se eu desenho desse jeito, isso aqui já é cavaleira. Aqui você teria uma linha horizontal e uma inclinada. Aqui são as duas inclinadas numa inclinação de 30 graus. Tá? Então, essa é a diferença de cavaleira e de isométrica. Como eu disse, não precisa se preocupar necessariamente agora com isso daí. Até porque o que a gente vai estar usando é mais as vistas. As peças vão aparecer aqui para a gente, porque é óbvio, se eu quero fazer as vistas, eu preciso ter as peças. Então, as peças vão estar aparecendo para a gente em isométrica. A gente vai estar colocando as peças em perspectiva isométrica, tá? E a partir das peças em isométrica, a gente vai conseguir construir as vistas. Esse bonequinho aqui, essa imagenzinha daqui, desse bonequinho, eu acho a melhor para a gente tentar entender como é que funciona o sistema das vistas. Então, preste atenção. Eu já disse para vocês que as peças irão aparecer em perspectiva isométrica. E a partir da perspectiva isométrica que a gente vai estar construindo as vistas. Agora, qual é o padrão para saber qual é a vista frontal e tudo mais? Então, preste atenção. A peça em perspectiva isométrica, ela tem os eixos desse jeito. Né? Tem um eixo nesse sentido, tem um eixo nesse sentido. A posição por esse ângulo daqui, esse ângulo, esse sentido de vista, por esse ângulo daqui, essa vista é que é a vista frontal. Essa é a frontal. Então, Clebinho, mas a frontal, eu quero olhar por outro ângulo. Não, a frontal é essa. Isso é um padrão para que não ficasse as coisas esculhambadas. Então, se você olha por esse ângulo daí, você vai estar vendo a vista frontal. Frontal sempre por esse ângulo daqui. Então, você está com a peça, essa é a sua vista frontal. Aí vem, se essa é a sua frontal, então se você vem para o lado de cá, essa sua vista seria lateral esquerda. Quando você olha por esse ângulo, você estaria vendo a lateral esquerda. E, obviamente, que se você fica frontal e vem aqui para cima, você teria a sua vista superior. Tá? Obviamente, você vai para o outro lado, você vê a lateral direita, você vai para trás, você vê a posterior, e se você vai para baixo, você vê a vista inferior. Essas são as vistas que a gente vai ter de uma peça. Agora, lembre-se que a vista vai ser o que vai aparecer na sombra. Então, vamos entender esse bonequinho aqui para a gente compreender melhor o que é que eu estou querendo dizer. Então, olha lá. Imagine aí uma peça qualquer. Estou colocando uma peça e estou colocando aqui os bonequinhos. Por esse ângulo de vista, esse ângulo é a vista frontal. Então, essa posição que você se encontra é a frontal. Beleza? Aí, onde é que a vista frontal você enxerga? Você olhou por aqui, então imagine aqui o canhão de luz. Quando você colocou esse canhão de luz aqui, vejam que a sombra do objeto aparece aqui, ó. Ó. Onde aparece? Porque isso daqui você ligou a luz, a sombra vai lá atrás. Essa é a vista frontal. Essa é a vista frontal. Mas, Kleber, por que a vista frontal aparece atrás? Porque é onde vai aparecer a sombra. Você de frente botou aí um canhão de luz e a sombra apareceu lá atrás. Então, lá é que é a vista frontal. Quando você vem para cá, você está com a lateral esquerda. Certo? Quando você vem para cá, você está na lateral esquerda. Beleza? Só que onde é que aparece a sua vista lateral esquerda? Se você vem para a lateral esquerda,
Perceba que é como se tivesse uma luz aqui. A sombra, ela aparece aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a nossa vista lateral esquerda. O que é que eu estou querendo também chamar a atenção nisso daí? Quando a gente for fazer o desenho organizado, vocês vão perceber que a lateral esquerda aparece do lado contrário, tipo do lado direito. Mas como assim que a vista lateral esquerda aparece do lado direito? Por quê? É esse desenho que você tem que entender para entender o padrão do sistema mongeano. Então, quando eu olho pela esquerda, eu liguei a luz e a sombra apareceu lá do lado esquerdo, lá do lado direito, lá atrás. Então, aqui apareceu a lateral esquerda. E aí, como é que eu faço também para ver a outra principal vista, que é a superior? Frente para o objeto. Você está aqui na sua vista frontal, de frente para o objeto. Aí imagine que eu estou de frente para o objeto e eu faço isso agora. Eu olho para cima. Estou de frente e olho de cima para baixo. Quando eu estou de frente e olho de cima para baixo, essa minha vista é a vista, é a minha posição superior. Então, quando você está aqui, imagine aí, essa é a imaginação, a história intuitiva. Para você enxergar a vista superior, você tem que se imaginar de frente e se imagine flutuando, voando, olhando a peça de cima, como vocês estão vendo nesse desenho. Aí a sombra aparece aqui embaixo. E essa sombrazinha é justamente a vista superior. Então, Clebinho, por que a vista superior aparece no chão? A vista superior aparece no chão porque é a sombra. Você colocou a sombra e você está vendo a peça lá embaixo. Essa seria a sua vista superior. Tem a lateral direita, tem a inferior e tem a posterior. Mas o que eu quero são essas três. Vamos focar nessas três e aprender essas três. Então, olha para a pecinha aqui de baixo. Vamos lá. Quando eu coloco essas sombras, certo? Numa caixinha, então coloquei a vista superior apareceu lá atrás, a lateral esquerda apareceu do lado direito, a superior apareceu lá embaixo. Não é que é invertido, é que no sistema mongeano, certo? A gente tem essas posições das vistas, para não ficar desorganizado. E aí vejam o que acontece. Quando eu vou abrindo essa caixinha, olha o que apareceu. Minha vista frontal. Sim, frontal também pode ser chamado de anterior. Tá? Vista frontal ou vista anterior é a mesma coisa. Então, você vai ter aqui a vista frontal. Aí, do lado de cá, aparece a vista lateral esquerda. Percebam que a caixinha vai se abrindo. A lateral esquerda fica do lado direito, é porque é a sombra. E aqui embaixo fica justamente a nossa vista superior. Por que a vista superior ficou aqui embaixo? Quando você olhou de cima, você ligou a luz aqui em cima, a sombra apareceu aqui na parte de baixo, e aí você abre desse jeito, como vocês estão vendo. Beleza? Vamos seguindo aí, então. Bom, e aí o sistema mongeano fica nesse padrão. Esse é o padrão. Esse é o sistema mongeano. Esse padrãozinho. Beleza? Bom, qual é o padrão, gente? Então, o padrão é, nessa posição, você vai ter a vista frontal ou anterior. Nessa posição, você tem a vista lateral esquerda. E nessa posição, você tem a vista superior. Essas são as três posições que eu quero que vocês reconheçam numa imagem. Então, a gente vai começar a passar algumas imagens que eu quero que vocês reconheçam. Olhem a imagem e entendam cada linha da vista. Porque é entendendo cada linha de uma vista que a gente vai construindo conhecimento e vai depois, na outra semana, construir ao vivo. Lá na quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem a gente está ao vivo, né? Está ao vivo não, tá presencial, porque aqui está sendo ao vivo também. Vamos lá. Ficou claro esse padrão? Aí você vai dizer, Clebinho, a gente vai ter que decorar esse padrão. Frontal, lateral esquerdo e superior. Vai saber que a vista frontal vai estar aqui, que a lateral esquerda vai estar desse lado e que a vista superior vai estar desse lado. E você não vai escrever, não. Quando você pegar um desenho, como por exemplo, ó, olha para esse desenho daí.
Você vai olhar para um desenho como esse, você vai olhar para um desenho aqui, ó, como esse daqui, ninguém vai dizer o que é não. O desenho só aparece assim, ó, desse jeitinho. Agora, você já está com conhecimento para saber que essa é a frontal, essa é a lateral esquerda e essa é a superior. Que essa é a frontal, que essa é a lateral esquerda, que essa é a superior. Não tem que escrever. Você já vai ter que saber disso. Batendo o olho, já sabe onde é frontal, lateral esquerda e superior. Tá? E isso em qualquer material que você pegar, já vai estar desse jeito. Então, eu preciso saber frontal, lateral esquerda, superior. Essas são as três que eu preciso de vocês. Massa? Bom, e aí você tem aqui já o material, agora a parte aprofundada, tá certo? A aprofundada é quando você pega as 6 vistas. Aí você vai dizer, mas a gente vai precisar das 6 vistas? Não, a gente não vai precisar das 6 vistas. Essas 6 vistas você usa mais na engenharia mecânica. Então, se você está na engenharia mecânica, você vai pegar uma peça, se pega uma peça mais complexa, você precisa ter as 6 vistas de uma peça. Então, algumas peças complexas, que não é o caso que a gente está estudando aqui. Existem algumas situações que você precisa estar colocando as 6 vistas. Aí você coloca frontal, lateral esquerda, superior, traseira ou posterior, inferior e lateral direita. Vocês estão vendo que existe, mas que a gente não vai estar focando muito nessas 6 vistas, beleza? Aí tem alguns diedros usuais, representação no terceiro diedro. Isso aqui eu estou passando que é só para quem quer aprofundar, tá, gente? Então tem aqui, tudo isso aqui ó, são coisas de aprofundamento, até aqui. Bom, e aqui chega numa parte que eu preciso que vocês, aqui a gente precisa entender, que são as chamadas linhas invisíveis. Então, as linhas invisíveis, a gente precisa dela. A gente precisa conhecer as linhas invisíveis. Fabinho, o que seriam as linhas invisíveis? Vê só, a linha invisível, gente, nada mais é do que uma linha que vai representar algo que você não vê, mas existe. Essa linha invisível, ela vai ser representada por uma linha tracejada. Então, o que é a linha tracejada em uma vista? A linha tracejada é uma linha que está representando algo que está por trás. Algo por trás, algo que eu não estou vendo. Então, você tem como colocar uma linha tracejada, tá? Agora, tem ângulos que você vai ter uma linha tracejada, ângulos que você não vai ver. Bom, me diga uma coisa, essa vista aqui, por esse ângulo aqui, vocês entenderam essa? Vou mostrando aí. Se vocês não entenderem, vocês me digam. Bom, o que é que eu preciso? Que vocês estejam reconhecendo essa vista. Então, olhando por esse ângulo, é isso que eu vejo nessa peça. Olhando por esse ângulo, é isso que eu vejo nessa peça. Essa é minha vista lateral esquerda. Essa é minha vista lateral esquerda. Essa é minha vista lateral esquerda dessas 3 peças. Alguém tem alguma dúvida em reconhecer essas 3 vistas? Essas 3 peças aí, tudo certo? Não. Tranquilo, né? Como eu disse para vocês, por enquanto, não é vocês, tipo, tá sabendo desenhar isso. Por enquanto, é reconhecimento. Beleza? Bom, agora vamos ver como é que aparece essa linha invisível. Ó, olhando por esse ângulo nessa peça, essa é a minha vista lateral esquerda. Fabinho, de onde apareceu essa linha tracejada? Vê só. Quando você olha aí pela sua lateral esquerda, quando você está vendo por essa lateral esquerda, por esse ângulo, eu vejo essa partezinha e eu vejo essa partezinha. Isso é o que eu vejo. Ou seja, isso que eu vejo é isso aqui. Ó. Eu vejo esse retângulo e eu vejo essa linhazinha daqui, ó, com esse retângulo. Isso é o que eu vejo. Só que eu não vejo algo que está por trás e existe. Perceba que pela lateral esquerda, eu tenho uma paredezinha aqui, ó, tá vendo? Que eu não estou vendo por esse ângulo. Se eu não enxergo essa linha, essa partezinha, essa paredezinha aqui por esse ângulo, eu preciso chegar, ó, e colocar
uma linhazinha tracejada. Então, essa linhazinha tracejada significa que eu estou olhando aqui pela esquerda e eu não estou vendo essa parede, mas eu sei que ela existe. Então, se eu sei que ela existe, eu venho aqui e coloco uma linha tracejada. Aí você vai chegar e vai pensar, tá, Guadinho, e se eu não souber que tem lá? Eu vou adivinhar? Não existe adivinhação. Se existir uma parede por trás, você precisa saber. Não tem como adivinhar. A peça tem que ser muito clara no que ela está querendo mostrar. Não tem adivinhação. E aí, ficou clara essa vista aqui, gente? Lateral esquerda dessa peça? Beleza? Essa outra, olha direitinho. Essa outra daqui, por esse ângulo. Se eu olhar essa peça por esse ângulo aqui agora, é isso que eu estou vendo. Minha lateral esquerda é essa. Mas perguntas que poderia surgir quando você está começando a estudar isso. Kleber, como é que eu sei que esse buraco vai até o final? Gente, se ele está mostrando o buraco e não está mostrando o fim, significa que ele vai até o final. Não pode ter pegadinha. Então você está vendo aqui, ó, esse buraco até o final. Ah, isso aqui representa o quê? Um buraco cilíndrico? É. Como é que eu sei que esse buraco não acabaria aqui? Porque ele não está mostrando que vai acabar. Se ele não mostra que vai acabar, isso significa que eu preciso entender que esse buraco cilíndrico ele vai até o final. Ele vai de ponta a ponta. E esse buraco cilíndrico, quando eu olho por esse ângulo, o que eu enxergo são duas linhas tracejadas desse jeito, ou seja, eu enxergo um retângulo. E ainda tenho, olhando de frente aqui, um buraquinho, ó. Olhando pela lateral esquerda, tem esse buraquinho aqui, que eu não vejo. Então, eu coloco esse buraquinho aqui, ó, com uma linha tracejada. Então, teria uma tracejada aqui, teria uma tracejada aqui. E essa é a lateral esquerda. E como eu já perguntei, vou perguntar de novo, é isso que eu preciso que vocês enxerguem. Que vocês olhem para essa vista e que vocês reconheçam essa vista. Porque quando for depois, para a semana, ou na outra semana, talvez, vou passar 2 ou 3 semanas nisso, certo? Eu preciso que a gente saiba desenhar isso direitinho. A gente vai desenhar isso com régua, com pá de esquadros, com as medidas precisas, com as linhas perfeitinhas, tudo bonitinho, certo? Então, como aqui, ó, tá bem negrito aqui, ó, a gente tem que se ligar que às vezes existe uma complexidade dos detalhes invisíveis. E essa complexidade pode tornar uma peça extremamente difícil. Eu não vou explorar peças extremamente difíceis com vocês. Eu vou explorar peças tranquilas, para que quando você chegue em modelagem 2, você pegue lá no computador, que a modelagem 2 vai ser no computador, certo? Você vai pegar lá o programinha que você tiver e saber estar girando uma peça. E saber pegar e colocar uma peça, saber ver uma planta, mexer com arquitetura, tudo isso a gente precisa estar sabendo, tá? Então, ó, essa parte desse certo e errado, desses detalhes, eu não quero nem falar agora, eu quero falar para depois. Então, olha só, existem peças complexas, isso aqui já é aprofundamento para quem quiser, existe justamente essa parte do alinhamento, essas regras de figuras contíguas, essa parte do alinhamento eu vou deixar para falar só depois, tá? Porque hoje eu só quero que vocês reconheçam. Então, é um material que está mostrando aqui direitinho, certo? A parte das vistas. Olha lá, não é? Bem completo, né, professor, o material. O material é bem completo, o material está bem completo. Vocês que quiserem aprofundar, esse material é um material que explora, inclusive, coisas de arquitetura, né? Coisas de engenharia, então tem algo bem pesado. Ó, agora aqui eu preciso que vocês olhem para essa peça e reconheçam. Vocês entendem esse desenho aí? Tem alguém que não entende esse desenho? Porque, como é muito intuitivo. Não tem como tá. Muita coisa é você olhando e experimentando. Pô. É muito intuitivo isso daí, como eu estou dizendo para vocês. De boa essas vistas? Estão entendendo como é que a lateral esquerda vai parar do lado direito? Porque quando você olha pela esquerda, a sombra aparece aqui. Por isso que a lateral esquerda aparece desse lado. Por isso, quando você flutua aqui, você olha de cima, a superior aparece aqui embaixo. Tá massa? Olha lá. Aqui já são coisas para a gente mexer depois. Depois a gente vai mexer nessa parte. Mas vocês já podem dar uma olhada aí nas vistas. Ó. Tudo tracejado para você cobrir o que é contínuo, deixar o que é tracejado. Isso aqui são coisas que a gente vai ver depois, tá? Bom,
O que eu quero agora é que a gente faça esse exercício, que é a atividade da gente. Deixa eu ver como é que eu coloco aqui para ficar maior para vocês. Só se eu diminuir aqui. Esse material vocês podem abrir aí no Classroom. Exercício 1. Enquanto eu vou fazer a chamada, eu quero que vocês... deixa eu botar assim, deixa eu diminuir para vocês verem. Eu quero que vocês façam essa atividade daqui, enquanto eu faço a chamada. Vou explicar o que é atividade. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças em perspectiva isométrica. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vistas no sistema Mongean. Já sabe, frontal, lateral esquerda, superior. Esse ângulo daqui, essa vista daqui é a frontal, lateral esquerda e superior. Essas linhas daqui, ó, gente, essas linhas são as chamadas linhas de simetria. Se vocês quiserem, pode ignorar. Só leve em consideração as linhas contínuas, certo? E as linhas tracejadas. Ó. Tracejada, contínua. Essas daqui são linhas de simetria. Essas vocês podem ignorar, mas se quiser pode olhar também, né? É só linhas para indicar que são simetrias, que as figuras são simétricas. E a gente falou de simetria axial, e é esse tipo de simetria que essas linhas representam. Percebam que essas linhas daí são linhas que vão representar uma simetria axial de algumas posições das peças. Então, vamos tentar fazer o seguinte, tipo, tem 8 vistas e 6 peças, vai sobrar. Então, o que eu quero é que vocês olhem para essa peça e digam, que peça é essa? É a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 ou a 8. Então, vamos ordenar quais são as vistas que a gente enxerga de cada uma dessas peças. Entenderam o que fazer, né? Eu preciso que a gente se ligue nisso, que a gente ordene isso daí. Então, eu vou abrir aqui o que é acadêmico para a gente poder fazer a chamada e vocês vão aí, vão fazendo. Quem quiser já ir fazendo num papel, já pode fazer, porque essa vai ser a única atividade dessa semana, tá? Semana, como eu disse, vai ser pouquinha atividade. Então, eu vou fazer a chamada, tá? Quem chegou depois, colocar os números nas caixinhas, exatamente, Marcos, exatamente. Colocar os números nas caixinhas. Quem chegou depois e não viu sua nota, olhe sua nota lá na parte dos diários. Certo? Então é somente isso, professor. Não precisa desenhar agora, não. Não, precisa desenhar nada. Devagarinho. Hoje é só você olhar as vistas e colocar a numeração certa ali deles. Botar a numeração certa. Apenas isso. Hoje é só isso. Tá? Vocês olharem aí e colocar as vistas. Beleza? Depois eu vou explicar como é que vocês vão entregar essa atividade. Mesma coisa, eu só vou chamar, tá, gente? Quem eu não estiver vendo. Quem eu estiver vendo, eu nem chamo. Adriano. Alexandre. Quem não viu sua nota, veja aí. Eu estou vendo que tem pessoas que não viram a nota. Certo? Antônio Paulo. Beatriz. Carlos Eduardo. Daniela. Daniele. Dara. Douglas. Eduardo. Leonardo. Everson. Everton. Francisco. João Vitor. A nota está na parte dos diários, Natália. Diários. Laurierg. Lívio. Nada, minha querida. Maria Luísa Cavalcante.
Vinícius Amorim, Wellington, ó, eu vi aqui pela chamada que tem muita gente aqui que não entregou nada, né, gente? Aí, se não entregou nada, tem várias pessoas aqui que eu chamei, que eu não chamei, né, que eu vi que estão na aula, que não entregaram. Essas pessoas que não entregaram não tem como fazer, né, gente? Mas a primeira unidade já foi. O prazo foi além do prazo. Para as pessoas que não entregaram e estão aqui no curso da gente, a única opção é detonar todas as atividades dessa segunda unidade, certo? Dessa segunda unidade. E para a final. E na final, tentar ter a nota maior possível na segunda unidade para ir precisando de alguma coisa menor na final. Tipo, se você ficar com 10 na segunda unidade, dá para ficar com 10 na segunda unidade, sua média ficaria 5, você vai para a final precisando de 7. Então, se liguem nisso. Tá? Outra coisa, avisem para as pessoas que não estavam aqui hoje que a falta agora não vai ter mais formulário. Né? Não vai ter mais formulário. Né? Vocês já viram um recadinho aí. A falta agora, quem vai tirar é justamente o pessoal lá da coordenação. Beleza? Bom, aí vejam só. Conseguiram terminar essa atividade? A atividade dessa semana, que vocês estão vendo lá no Classroom, certo? Lá no Classroom vocês estão vendo lá a atividade dessa semana, essa fichinha que está aí. O que é que vocês precisam fazer? Preste atenção. É só enumerar e anexar. Certo? Imprime aí, ou pode fazer até mesmo no PDF, escrever com a canetinha aí no PDF, tira um print e anexa. Estão me entendendo? Então, na verdade, o que eu quero dessa atividade dessa semana é essa fichinha que está aí, que eu vou responder com vocês. E aí vocês podem só copiar, pô. Vai estar feito aí. E anexar. Quem chegou depois, eu disse, eu não vou dar mais prazo, não vou ter como estar botando prazo além de uma semana, porque senão não vou conseguir fechar essa unidade. Então, a primeira unidade foi muito prazo, né? Então, não tem mais o que fazer. Então, vamos ver aí se vocês desenrolaram. Essa primeira, qual é o número da vista? 6. 6. 6, alguém botou 1, 6, vamos ver. A 1 estaria errada porque a lateral esquerda não é esse Tzinho, né? A lateral esquerda você vê isso daqui. Esse T seria superior. Lembrem da posição. Se você olhar, Clebinho, qual a diferença da 6 e da 1? Total, a posição. A posição é importante. Frontal, lateral esquerda e superior. Então, aqui seria o 6. E isso que eu estou fazendo é justamente o que vocês têm que fazer. Eu estou resolvendo a tarefa dessa semana. Então, bota a canetinha aí, bota 6. Essa aqui qual é? Qual é esse? Ninguém fez esse? 2. 2. Deixa eu ver. É a 2. Beleza, muito bem. A 2. Esse outro? 4. 4. Muito bem, muito bem. 4. Esse? Esse próximo agora? 3. 3. Beleza, 3. Esse outro? Número 1. Número 1. Isso, número 1. Esse outro?
7. 7. D7, tis. Beleza, 7. Bom, ele penúltimo tinha colocado o 6. Tu inverteu justamente, Anitta. Se você observar, a primeira peça aqui que está com 6 e essa peça que está com 1, na verdade é a mesma peça. Só está numa posição diferente. As vistas são as mesmas, só em posições diferentes. Mas o que eu tenho que me ligar é que essa é a frontal, desse lado é a lateral esquerda e essa é a superior. Bom, o que eu quero com essa atividade é... Aí vocês vão fazer isso daqui que eu fiz aqui, salva esse PDF e anexa essa mesma PDF, do jeitinho aí, só com a numeração, entendeu? A minha resposta dessa semana é essa, só essa. Reconhecer, já tá até o gabarito aí, né? Fazer isso daí, certo? E anexar isso daí lá no Classroom, que já está disponível para vocês anexarem. Só isso. Agora, Kleber, então eu vou passar a semana sem fazer mais nada? Não. Aí você vai pegar isso daí, e você vai dar uma analisada nisso. Olhem as linhas tracejadas, como é que elas estão aparecendo. Reconheça cada posição de linha contínua, certo? Olha aí direitinho os buracos que você tem, certo? Digamos assim. Olha aí direitinho nessa peça qual é a diferença da vista frontal para a vista lateral. Então, digamos assim, essa semana o objetivo é namorem com essa ficha. Esse é o objetivo dessa semana. Bota essa ficha aí no seu celular, fique olhando, entenda cada linha tracejada, percebam que cada vista frontal se encaixa com a lateral, a frontal se encaixa com a superior, a lateral e a superior também tem uma conexão. Veja que a linha da frontal e a linha da superior estão alinhadas, superior e frontal são alinhadas. Então, tarefa dessa semana está pronta, é anexar isso. Você pode fazer no próprio PDF, usa a canetinha, usa o mouse mesmo, escreve e anexa lá. Não precisa ser o número certinho no quadradinho, não. Pode ser um número maior. Você pode colocar aqui, tipo assim, né? Se ficar ruim de você escrever com a canetinha, você pode colocar aí 6, 2, pode botar os números grandes assim, não tem problema nenhum, beleza? E é isso. E mais do que isso é paquerar essa ficha, namorar essa ficha. Porque para a semana, no presencial, semana que vem, a aula é mais cedo um pouquinho, lá no campus, né? A gente vai aprender a construir isso no papel. Vai explorar mais um pouquinho e vai tentar colocar isso no papel, construindo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, pessoal, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Então, boa semana para vocês. Quarta, encontro vocês presencialmente. Professor, licença. Essa ficha daí que o senhor está mostrando a gente, tem lá no Google Sala de Aula, é? Tem, lá no Classroom. Isso, para a semana a aula é mais cedo, 7h30. Eu vou começar umas 7h40 por aí, dar uma tolerânciazinha, como é a primeira, a gente vai conversando. Quando for umas 10 para as 8, mais ou menos, 10 para as 8, 8 horas no máximo, eu começo o assunto realmente. Combinado? Mas vamos tentar chegar aí umas 7h30 para a gente começar a aula no horário. Quarta-feira, lá em Olinda. Acordar mais cedo, chegar mais cedo. Para vocês e para mim também, né? Eu aqui acordo, essa aula para vocês eu acordo 10 para as 8. Quando for quarta-feira eu vou ter que acordar 10 para as 6 da manhã, né? 2 horinhas a menos, mas é assim mesmo e é importante que a gente vai se encontrar. Ansioso para quarta-feira, galerinha. Beijo aí no coração de vocês, boa semana. Obrigado, professor. As notas estão todas lá, já estão apropriadas, tá certo? Tchau, tchau. Professor?